aqui, já ao meu lado, Maurício Noriega. Tudo bom, Nori? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Vamos olhar aqui para o desempenho dos times brasileiros nas competições intercontinentais, a começar pela Libertadores. Tivemos 3 times brasileiros estreando. Vamos lá, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Vamos começar pelo Palmeiras, porque eu guardei essa informação de ontem, Maurício Noriega, que dizia pra gente, olha, o Palmeiras vai ali com o time reserva, porque ele tá focado na final do Paulistão, no campeonato estadual. E aí teve um empate. Um empate com sabor de vitória, já que era um time reserva? Eu acho que sim, Carol. Mas precisou pedir um certo socorro para alguns titulares no segundo tempo. O Palmeiras não jogou bem na primeira etapa, o que era previsível, um time que treina pouco, que joga pouco, toma esse gol do Romagnoli, que é um zagueiro muito alto, uma falha de posicionamento da equipe do Palmeiras, né? O também natural, Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio, muito importante, voltando ao time. A gente percebe nessa câmera invertida do gol como vem 2 jogadores do São Lourenço ganhando vantagem na altura. Aí o Piquerez, um dos titulares, entrou no segundo tempo e tirou da cartola esse golaço aí para empatar o jogo. Ele entrou, o Aníbal Moreno, o argentino também, outro titular, entrou, Luan, zagueiro, entrou, o Rony, que não é titular, mas é um jogador importante, entrou, Flaco Lopes, o atacante argentino, também entrou. E o jogo no segundo tempo, o Carol, ficou maluco, completamente maluco. O Palmeiras poderia ter vencido, como poderia ter perdido o jogo. Ficou aquela trocação, sabe? Bola na trave de um lado, bola na trave de outro, chances perdidas. Então acho que o saldo é positivo para a equipe do Palmeiras, por causa daquilo que você recordou. O Palmeiras meio que abriu mão de ganhar esse jogo, por causa da final do Campeonato Paulista. Só que volta da Argentina com um ponto fora de casa diante daquele adversário que eu considero o mais forte do grupo. Então o Abel Ferreira acerta nessa estratégia, em certa medida. O resultado chancela a estratégia. Porque se perde, fica aquela coisa, começa perdendo fora de casa. O próximo adversário do Palmeiras na Libertadores é o Liverpool do Uruguai, um time bem mais fraco que o São Lourenço. Então, dentro do que ele planejou, acabou dando certo, principalmente pelo desempenho da equipe no segundo tempo. Foi um time que brigou, lutou muito. Bem, Palmeiras em campo, também tivemos o Fluminense, também um empate, ele atual campeão da Libertadores. E aí, no caso do Fluminense, a gente destaca porque foi um time que entrou em campo com alguns desfalques. Muitos desfalques. Foi o que tornou o cenário desfavorável para a equipe? Também. Não, foi um time desatento, que errou muitos passes. O Fernando Diniz, o treinador, reclamou muito da qualidade do gramado do estádio do Alianza Lima, em Lima, no Peru. Diz que dificultou a troca de passes em velocidade. Marcelo errou. O Marcelo é um jogador de muita experiência, multicampeão no Real Madrid, comete um erro que possibilita esse contra-ataque do primeiro gol da equipe do Alianza. O Felipe Melo também muito experiente, errou vários passes. Não estavam em campo pelo Fluminense, Carol. Cano, Queno, Ganso, John Kennedy, são desfalques importantes do atual campeão da América. Renato Augusto teve que sair substituído. Então, pela circunstância do jogo e pela recuperação que o Fluminense teve na segunda etapa, o resultado também eu considero positivo. Falando mais do Fluminense, o Fluminense foi eliminado no estadual, teve também aquela parada data FIFA. Esse tempo de descanso entre as competições não foi suficiente para melhorar o desempenho? Eu estou começando a desconfiar desse tempo de descanso e treinamento, viu, Carol? Descansa demais. Às vezes os times gostam mesmo de jogar domingo e quarta, apesar do desgaste, mas vem todo mundo no pique, no ritmo. Muitos times têm problemas quando acontece essa parada na própria data FIFA com jogos de seleção e eles têm queda de rendimento. Eu estou quase chegando à conclusão que os jogadores dos times brasileiros gostam mesmo de jogar toda hora. Agora, a gente aqui falou do Fluminense, do Palmeiras e vamos ao Botafogo agora. Porque no caso do Botafogo, Maurício Noriega, porque você tem as polêmicas dentro e fora de campo. Sim. Porque dentro de campo foi decepção aí para o torcedor e fora de campo tem muita polêmica rolando com o dono John do Fluminense, Textor. o John Textor, que fez acusações gravíssimas e até agora não apresentou provas publicamente. Ele afirma ter apresentado à justiça provas, negócio de relatório de inteligência artificial, uma coisa meio nebulosa. E o time que dava a impressão de ter limpado aquela questão psicológica do que aconteceu no Brasileiro do ano passado, porque conseguiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores, ontem foi muito mal no primeiro tempo, desatento, cometendo erros, se defendendo muito mal. Esse lance é um exemplo típico, né? Todo mundo, quando o jogador de futebol da defesa, Carol, está correndo, olhando para o próprio goleiro, é porque está tudo errado no posicionamento defensivo.
então não foi suficiente a melhora do segundo tempo e o Botafogo já começa muito mal a fase de grupos da Libertadores. Pois é, você traz esse aspecto psicológico quando a gente olha da trajetória do Botafogo no Brasileirão. Agora, essas polêmicas que envolvem o John Textor, em certa medida também, Noriega, atrapalham os jogadores? Acredito que não. Acho que é uma coisa que ficou muito centralizada nele. Na minha leitura, os jogadores, não que eles esqueceram o que aconteceu, mas eu não vejo nos jogadores do Fluminense uma opinião semelhante à do John Textor. Acho que os jogadores do Fluminense, do Botafogo, eles têm consciência do que aconteceu no ano passado, que foi uma das maiores pipocadas, se não a maior pipocada da história do futebol brasileiro. O que acontece dentro de campo é que esse time ainda não se recuperou. Ele perde a confiança de uma forma muito rápida e muito fácil nas partidas e acontecem em situações como a de ontem. Bem, falamos então de Libertadores, vamos para a Copa Sul-Americana. Os times brasileiros tiveram um desempenho um pouco melhor e nenhum foi derrotado. A gente inclusive te mostra que o Red Bull Bragantino confirmou o favoritismo, venceu o Coquimbo Unido jogando em casa. E aí o time de Bragança, eu te pergunto, Maurício Noriega, pode repetir a campanha de 2021 quando foi vice-campeão? Tá com toda essa moral? Pode. É uma equipe muito organizada, esse gol do Vitinho. Coquimbo Unido não é um time grande do Chile, mas é uma equipe muito lutadora, uma equipe bem entusiasmada por estar na Sul-Americana. O Bragantino é uma equipe organizada que está devendo para o seu torcedor e para a própria estrutura de um time com um modelo empresarial, Carol, acho que um pouco mais de vibração em jogos importantes. Mas é uma das equipes mais fortes da Sul-Americana, com certeza. É importante ganhar em casa na Sul-Americana, por quê, Carol? Não é o mesmo regulamento da Libertadores. Na Libertadores, classificam-se diretamente os 2 primeiros de cada grupo. Na Sul-Americana, só passa direto para a fase eliminatória o campeão de cada grupo. Depois, os segundos colocados vão jogar contra os terceiros que saem da Libertadores eliminados na primeira fase. É mais restrito ali. Fica mais restrito. Então, ganhar em casa é muito... Na Libertadores também, mas fundamentalmente na Sul-Americana, ganhar em casa determina situações e pode encaminhar a classificação. Quem também venceu foi o Fortaleza, te mostramos aí na sua tela os gols. O Leão se impôs fora de casa contra o Trinidense. O time do Ceará é o atual vice-campeão. Será que rola mais uma final, Nori? Tomara, né? Porque é um projeto muito bom esse do Fortaleza. É uma equipe que tem jogado bem há muito tempo, tem ideias diferentes de futebol. Teve até dificuldades nessa partida porque teve um jogador expulso, passou um certo apuro durante a partida, mas nada que comprometesse o resultado. Também é uma das equipes mais fortes do Brasil na Sul-Americana e ganhando fora de casa logo na estreia já melhora essa situação que eu falei em termos de classificação. Vai com moral, né? Para ficar em primeiro lugar do grupo já é um resultado muito bom. Bem, também teve empate na Sul-Americana. O Cuiabá empatou com o Lanús em casa, também na sua tela. Aí, como foi o desempenho da equipe, o Dourado pode surpreender nessa Sul-Americana, Nori? Pode, mas esse resultado já dá uma atrapalhada. Para contextualizar o adversário, o Lanús é um time chato da Argentina, porque já foi campeão da Sul-Americana, não é um time grande também, já foi vice-campeão da Libertadores, então é um adversário pesado para a equipe do Cuiabá, que não tem grande experiência em competições internacionais. Dentro daquele raciocínio da classificação, Carol, empatar em casa, após estar ganhando por 1-0, toma o gol de empate faltando 10 minutos para acabar o jogo, não é um resultado legal para a largada do Cuiabá. Bem, a gente já te mostrou o que aconteceu e aí a gente vai fazer aquele exercício com o Maurício Noriega te mostrando a agenda do dia. Futurologia. Hoje tem mais, Libertadores, tem Sul-Americana. A gente te mostra aí na tela como é que tá essa agenda de quinta-feira e quero ouvir as apostas de Maurício Noriega para hoje. O Atlético fora de casa com o Caracas na Venezuela. Resta saber se jogará com força máxima ou não, porque tem a final do Campeonato Mineiro no domingo. Todos os jogadores do Atlético viajaram. Acredito numa vitória do Galo fora de casa com dificuldade. Aí nós vamos para o jogo do São Paulo, com o Tajeres de Córdoba, estreia do São Paulo. A pergunta que o torcedor do São Paulo faz é se o colombiano James Rodrigues jogará como titular ou não. Parece que ele terá esta oportunidade. E faz muita diferença? Ele é um jogador que a torcida cobra muito a presença dele para poder avaliar, Carol, se ele pode ou não ser titular. Ele é muito falado, mas pouco visto dentro de campo. E quando ele vai para a seleção da Colômbia, ele joga bem. Aí o torcedor de São Paulo fica na dúvida. Poxa, se na seleção colombiana ele entra e joga bem, por que ele não pode jogar mais no São Paulo? Então talvez a resposta seja dada hoje contra um adversário difícil. Todos os adversários argentinos são difíceis.
difíceis. Córdoba é uma cidade importante, estádio Mário Kempes, estádio de Copa do Mundo, mas acho que o São Paulo vai forte para essa estreia. E na Sul-Americana, o Cruzeiro fora de casa contra a Universidade Católica do Equador. A galera está mais acostumada com a Católica do Chile. Essa é a Universidade Católica do Equador. Jogo difícil, estreia, mas eu acho que o Cruzeiro também volta do Equador com um resultado positivo nessa estreia da Sul-Americana. Olha, eu anoto, hein, Maurício Noriega, depois vou te cobrar. Carol, semana que vem você me cobra, a gente faz um rateio para ver se deu algum resultado. Maurício Noriega, sempre um prazer. Nori, ter uma aula aqui de esporte com ele. Obrigada, até semana que vem, então. Obrigado, Carol, até segunda. Bom dia para você.